Nessa mesma linha de raciocínio, que para quem não tem quase nada, qualquer coisa que viesse seria quase um lucro, né? Nesse último dia da janela de transferências, quero comentar sobre mais um jogador que a torcida vem pedindo bastante nas redes sociais, que é no caso do Luan. Várias especulações, principalmente no Twitter. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, meio-dia e 28, não tenho nenhum tipo de atualização a respeito desse caso, né? Já conversei com principalmente lá o Periquito Bizarro, garantiu também que não teve nada a respeito desse assunto com o Goiás nesse momento e ficaria mais como algo da torcida. É óbvio, se fosse lá no começo do ano, já até havia dado minha opinião a respeito desse assunto, acho que o Luan seria, por exemplo, um nome bombástico, beleza, mas que não vinha atuando com frequência, mais de um ano, né, que não entra em campo basicamente lá pelo Corinthians, é óbvio, participou de alguns jogos pelo Santos na reta final do Campeonato Brasileiro, porém lá em janeiro, tenta um pouco mais de criatividade, um jogador que já esteja atuando, né, com maior frequência, conheça bem, por exemplo, o futebol aqui da América do Sul e não seria, por exemplo, uma contratação tão cara. Nesse momento, de último dia de janela de transferência, se me falasse que o Goiás iria pagar 100, 150 mil para o Luan chegar por empréstimo, é óbvio, não teria como recusar, né, já que, obviamente, tem essa carência. Dentro da equipe esmeraldina, o Guilherme acabou de chegar, pode fazer essa função como um camisa 10, entretanto ainda não temos, né, essa certeza e ainda assim, mesmo olhando para a parte ofensiva de um meia direita, um meia esquerda, o Goiás não conta, por exemplo, com grandes jogadores nesta posição. Então nesse momento eu aceitaria sim o Luan aqui no Goiás, entretanto, pelo que a gente pode saber, né, de informações até o momento, não existe nada de negociação com o atacante do Corinthians. Uma outra informação também do Thiago Menezes, lá da Rádio Band News de Goiânia, nesse mesmo sentido, ele garantiu que não existiu uma procura do Goiás no seu programa, né, que ele participou ali à noite, nesta última quarta-feira, dando também a entender dessa não proposta, enfim, não procura do Goiás para o atacante Luan. O Edminho Pinheiro, quando foi perguntado pelo Jorge Nicola, né, mais ou menos uns 3 meses atrás, 3 a 4 meses atrás ainda, a respeito de uma eventual contratação, ele disse o seguinte, né, para o Jorge Nicola, em sua live, via WhatsApp, né? Abre aspas. Deus me livre, misericórdia, né? Foi o que colocou aí o Edminho Pinheiro em mensagem de texto para o Jorge Nicola. Então, assim, óbvio, não é só o Edminho que contrata no Goiás. Entretanto, para essa questão de jogador que recebe aí 700 mil reais mensais, nesse momento, acho que o Corinthians emprestaria o jogador até de graça, assim, se você falar que vai pagar 50, 100 mil reais, acho que o Corinthians toparia. Entretanto, não sei se o Luan teria essa motivação para jogar novamente, né? E óbvio, ele chegando aqui no Goiás, a pressão é sim menor do que o Corinthians. Entretanto, lá no Corinthians, nenhum torcedor espera absolutamente nada dele, né? E se ele chegasse, por exemplo, no Goiás, a cobrança, a expectativa da torcida seria assim muito grande e eu sinceramente não sei se o Luan quer isso mais na altura da sua carreira, né, aos 30 anos de idade. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse jogador que começou muito bem a sua trajetória ali nas categorias de base do Grêmio, foi campeão, por exemplo, da Copa do Brasil em 2016, da Libertadores em 2017, muito bem pelo Grêmio, né, naquela temporada, até 2019, quando foi negociado com o Corinthians na temporada seguinte e basicamente desde 2021 não vem conseguindo grande sequência. No ano passado, apenas 3 jogos pelo Corinthians e mais 8 pelo Santos. Eu até assisti alguns 2 ou 3 do Santos na reta final do ano passado. Eu achei até o Luan interessante, um jogador ali que não tem aquela intensidade toda, porém não era esse desastre como muita gente pinta dele não. Foram 8 partidas pelo Santos, 1 gol marcado e 1 assistência. Vamos ver, não tenho nada a respeito desse assunto, porém se ele fechasse agora, não acharia, por exemplo, ruim não, já que para quem não tem nada, né, no último dia da janela de transferências, não tem como, por exemplo, a gente negar quase que nenhuma contratação.